Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Larissa Bovo, se você não me conhece ainda, eu sou estilista e consultora de imagem. E nesse canal eu falo sobre moda, imagem, comportamento e espiritualidade. O vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Cada dia mais tenho me aprofundado mais sobre vestes espirituais. Sim, porque além das vestes físicas, nós temos também as vestes espirituais. E eu quero me aprofundar um pouco nesse assunto contigo nesse vídeo, então fica até o final. Então, desde que eu comecei a me aprofundar mais na palavra de Deus, nas minhas leituras, como eu trabalho com moda, sempre brotou de forma muito clara para mim as palavras vestes na Bíblia. E das passagens também que o próprio Deus comentava e falava, abordava esse tema, e dos tecidos e materiais daquela época, dos tempos bíblicos. E isso sempre me chamou muito a atenção, especificamente em Ezequiel, no capítulo 16, que já tem aqui um vídeo sobre esse capítulo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para vocês verem, que ele descreve ali em detalhes os materiais de qualidade da época e tecidos como o linho fino, a seda, o couro da melhor qualidade, os adornos. Então, desde que eu percebi o quanto Deus trazia à tona esse assunto várias vezes na palavra dele, falei, caramba, isso deve ser importante para ele, né? Porque quando ele traz mais de uma vez, repete, porque realmente é relevante. Então foi quando eu comecei a estudar um pouco mais e ler mais sobre o assunto. Até que eu mesma tive uma experiência em relação às vestes. Eu vou compartilhar mais pro final do vídeo com vocês essa experiência espiritual, e foi quando tudo me abriu em relação a que tudo que nós temos aqui no reino físico vem do reino espiritual, e com as vestes não é diferente. Conforme nós temos as vestes físicas, nós temos também as vestes espirituais. Eu vou falar um pouquinho agora como que significa então essa questão das vestes. Quando nós estamos afastados da palavra de Deus, afastados dos caminhos de Deus, nós estamos espiritualmente com as vestes sujas, com as vestes rasgadas, ou em alguns momentos até nus perante Deus. Nós vemos isso muito em Gênesis, né? Quando Adão e Eva pecam, eles se veem nus perante Deus. E é exatamente assim que a gente fica quando nós estamos afastados da presença de Deus. Conforme nós nos reconciliamos com Jesus, começamos a caminhar, né? Então pedimos perdão e começamos a viver essa nova vida em Cristo, as nossas vestes, elas são trocadas por vestes brancas, vestes do perdão, da salvação. Então Deus começa aí um processo de troca de roupagem espiritual. E isso não é uma mera figura de linguagem, isso acontece sim no mundo espiritual. Eu trouxe, claro, aqui trechos da palavra para fortalecer o que eu tenho falado. Então, sobre as vestes manchadas pelo pecado, em Zacarias 3:3-4. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Este tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. E Josué disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então aqui confirma essa palavra, essa situação de você tirar as vestes rasgadas, sujas e colocar vestes novas. Em Judas 1:23 também. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, odiando até a roupa manchada pela carne. Então tudo que é manchado, sujo, remete ao pecado. Então as nossas roupas aparecem assim. Então às vezes acontece da gente sonhar algum, né? Tem pessoas que sonham com roupas sujas, ou às vezes pelados, né? Às vezes está nu, roupas rasgadas, remetem à nossa situação espiritual diante de Deus. Olha só a importância das vestes, tá? E as vestes brancas então representam essa pureza e santidade, né? As vestes de salvação. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 7:14. Ai, gente, só aí pra fazer eu rir num momento sério desse, né? Apocalipse 7:14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus é esse que deixa nossas vestes brancas, limpas. É o homo. Qual que é o outro? Tem o homo e tem o Vênus, que deixa mais branco ainda. Então é isso que o sangue do Senhor Jesus faz com as nossas roupas. Deixam assim com vestes brancas. Além das vestes brancas,
temos as vestes de louvor também. Por exemplo, em Isaías 61:3, para dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo em vez de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, quando nós estamos também com o espírito angustiado, com o espírito abatido, se nós clamarmos por vestes de louvor, assim será também no reino espiritual. Agora falando especificamente de roupagens específicas e comentando um pouquinho da minha experiência, né? Então, a experiência que eu tive foi com mantos. Sim, existem também, além das roupas, né, das vestes, esses mantos específicos para pessoas específicas. Então, o que acontece? Conforme você aceita o Senhor Jesus, conforme você vai se aprofundando, se relacionando, mergulhando na experiência, né, com o Senhor Jesus, na presença de Deus, você vai ganhando novas vestes diferentes, conforme você vai avançando de nível. Não tem quando nós realmente estamos também aqui na Terra, né? Nós estamos progredindo, crescendo, trabalhando, ganhando dinheiro, a gente vai comprando novas vestes. Vestes com maior qualidade, mais adornos, no mundo espiritual também. Só que a moeda de troca do mundo espiritual não é dinheiro, claro. A moeda de troca no mundo espiritual, né, para nós termos direito a essas roupas, para Deus é o sacrifício. Né? Então, no Antigo Testamento, nós vemos, então, o povo de Israel sacrificando lá, né, ovelhas, carneiros, bodes. Por quê? Para expiar os pecados, através do sangue. Sacrifício com o sangue, eles conseguiam restituir as vestes, então, que eles haviam, né, sujado. No Novo Testamento, né, com o sacrifício de Jesus, então, ele já se sacrificou por nós. Mas hoje, para nós fazermos parte do reino dele, nós precisamos sacrificar-nos todos os dias, renunciando à carne, tendo práticas de justiça, buscando a presença de Deus, também através de jejum e oração. Então, dessa forma, a gente consegue ir avançando e tendo essa moeda de troca que, na verdade, não é mais do que o nosso dever como cristãos buscar a presença de Deus. E isso demanda um certo sacrifício, sim. Mas quanto mais você se sacrifica buscando essa presença, mais o Senhor vai também te capacitando, aí te colocando também em vestes novas. Mulher, antes de eu te contar a minha experiência e falar mais a respeito das vestes específicas, se já fez sentido para você até aqui, eu quero saber. Então inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguma amiga que está precisando entender, se aprofundar mais nesse assunto. E claro, crescer também espiritualmente. Quanto mais você me ajuda, mais nós duas juntas ajudamos essa mensagem a chegar em mais mulheres. Então, agora falando um pouquinho dessas vestes específicas, nós vemos também na palavra de Deus falar a respeito de mantos. Sim. Mantos na palavra de Deus tem alguns significados específicos. Nós temos o manto da unção e transferência de poder, como de Elias e Eliseu, eu vou falar já depois, de luto e arrependimento. Mantos também de proteção e cobertura espiritual. Mantos de autoridade sacerdotal, que eu vou falar também para vocês. E claro, eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas também que falam sobre esses mantos. Se você nunca se atentou a isso, comece a se atentar a essas profundidades bíblicas. No Antigo Testamento, nós vemos falar muito sobre mantos. Lá em Gênesis 37, do 13 ao 33, quando José, ele ganha um manto colorido, né, esse manto da discórdia, que na verdade representou o destino dele, mas que fez com que os irmãos deles tivessem inveja, né, ficaram com inveja por conta disso. Temos o manto de Elias e Eliseu também, que Elias ele usava então um manto para abrir o Rio Jordão, lá em 2 Reis 2, do 8 ao 14. E antes de ser levado ao céu, ele deixa para o Eliseu um manto, né, que representava então porção dobrada, né, transferência de unção e autoridade espiritual. Olha só o grande símbolo, né, do manto. Manto de luto e arrependimento. Então, rasgar também, né, os mantos, a veste simboliza, né, principalmente na época de jejum, arrependimento quanto aos pecados. Então, também tem essa representação bíblica. E o manto sacerdotal, que o sumo sacerdote usava um manto azul como parte das suas vestes também. Mas especificamente aqui o azul, principalmente, ele representa essa pureza, essa confiança,
aliança, né? Essa conexão com o alto. Então a cor também remete muito a essa simbologia. E falando aqui sobre, antes de eu adentrar a outra parte das vestes sacerdotais, eu tive uma experiência, né, que na verdade foi o start de eu começar a buscar, a ler mais sobre esse assunto e entender na palavra de Deus por que disso. Então, no meu período de jejum, né, nos momentos que eu tive mais conexão com Deus, eu tive uma experiência uma vez que eu vi como se fosse isso antes de ler sobre o assunto, tá? Antes de saber sobre manto e tudo mais. Só tinha lido em Êxodo, que eu vou falar para vocês também sobre a questão das vestes sacerdotais. Então, como Deus ele coloca os detalhes de ouro, de linho, das cores das vestes. Mas eu nunca me atentei a isso, né? E jamais pensei que isso também viria para o mundo espiritual. E nessa visão eu vi como se fosse 2 anjos vindo com um manto azul e colocavam em cima de mim, um manto azul claro. E eu não entendi na época, assim, e fiquei perguntando para Deus, né? Mas o que isso representa? E acredito que foi algo que me instigou, na verdade, a buscar mais respostas. E foi quando eu comecei a encontrar e a entender, né? O porquê do azul, o porquê do manto. Então, no caso, serviria como proteção. Então, eu tive esse discernimento que estava servindo como proteção para essa nova fase da minha vida, desse novo momento que eu estaria vivendo. Então, como eu falei para vocês, conforme você vai amadurecendo, vai crescendo na fé, vai entrando em novos níveis, Deus vai dando novas roupagens para você enfrentar esse nível da sua vida. Olha só que especial, né? E quando nós falamos, né, de manto sacerdotal ou veste sacerdotal, nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento. E eu quero ler só um trecho do capítulo 39 de Êxodo com vocês, falando das vestes sacerdotais. Para vocês, eu quero que vocês se atentem aos detalhes que Deus traz aqui pra gente nessa passagem. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajustavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui. Vocês podem ver, todos esses detalhes foi o próprio Deus que ordenou. Por que Deus ordenou tantos detalhes para os sacerdotes do santuário? Porque Deus preza pelos detalhes, pela excelência e pelas vestes. Então, como eu falei para vocês, em toda a palavra nós só vamos encontrar materiais e tecidos de qualidade. Porque como no vídeo que eu coloquei na descrição desse vídeo, Deus, ele entende de moda sim, até porque foi ele que criou esses materiais que nós encontramos, né, de maior qualidade na natureza. Então, em todo o Velho Testamento, desde a retirada do povo do Egito até a fixação mesmo do povo ali, né, em Israel mesmo, então propriamente dito, a nação de Israel, nós vemos o Senhor trabalhando com o seu povo e instruindo esse povo ali, seja com a Arca da Aliança, né, nesse santuário improvisado no deserto, depois já no templo deles na cidade, todos os detalhes de acabamento arquitetônicos, né, então, e juntamente com as vestes, esse cuidado, esse detalhe de Deus, essa atenção especial desde a saída do Egito até a fixação em Israel. Porque sim, é importante, de extrema relevância para Deus, que os sacerdotes que estariam lá, né, sacrificando, adorando, estivessem com vestes brancas, vestes de acordo com a função deles para aquele momento. Preste atenção, para cada função, para cada momento da sua vida, cada nível que você acessa, você vai precisar de vestes específicas. Lari, como que eu vou saber? Peça discernimento para Deus, peça direção para Deus e fale, Deus, por favor, para esse novo nível, coloque as vestes apropriadas para que eu passe por esse desafio, por essa jornada, enfim, por esse obstáculo
com as vestes apropriadas espirituais. Isso é muito importante. E finalizando, a gente consegue ver também lá em Efésios, deixa eu ver aqui, Efésios 6:11, finalizando com a armadura de Deus. A armadura de Deus já é mais para combates espirituais, batalhas espirituais. Mas eu só quero resumir aqui com vocês os itens que essa armadura inclui, que também são espirituais. Então, o capacete da salvação, que é a proteção da mente contra ataques espirituais. Couraça da justiça, que é a retidão diante de Deus, então a verdade, a humildade diante de Deus. O cinto da verdade, então, que é a palavra de Deus, que é a nossa base. Sandálias da paz, que é ir e falar o evangelho para as pessoas. Escudo da fé também contra ataques espirituais. E por fim, a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Olha como é rico isso e a importância e relevância de Deus para conosco. Se Ele colocou isso na palavra, é porque Ele quer que sim, nós entendemos sobre o assunto e praticamos. Finalizando esse assunto, na verdade, provavelmente vai dar mais vídeos. Esse foi só o primeiro vídeo dessa série de vestes espirituais. Eu não quero passar para vocês ainda o que não me foi revelado ainda com profundidade, né? Então eu passo aqui até onde o meu conhecimento vai, até onde o Senhor Deus me revelou. Eu acredito que existe muito mais segredos que nós podemos desvendar dentro da palavra de Deus em relação às vestes. Então aguardem mais vídeos sobre esse assunto. Mas de modo geral, as vestes elas representam o nosso estado de espírito diante de Deus. E eu quero que você reflita, né? Como estão as suas vestes perante Deus nesse momento? Será que elas estão sujas? Será que elas precisam ser lavadas com o sangue de Jesus novamente? Como você está se apresentando no mundo espiritual? Porque a tua imagem importa, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Só que lá não tem como a gente disfarçar, né? Com maquiagem, com roupas que disfarçam lá as gordurinhas, lá não tem. Lá nós estamos face a face com Deus de todo o universo. Então, tire esse tempo, né? Reveja esse vídeo e reflita como estão as tuas vestes perante o nosso Deus. Se você gostou do vídeo, eu quero que você curta aqui esse vídeo, deixe seu comentário aqui sobre esse assunto, vestes espirituais. Se vocês quiserem que eu aborde um pouco mais também sobre essa temática, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de trazer mais para vocês sobre esse assunto. E eu vejo você então no próximo vídeo. Beijo!